Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? Na Americanas, o rombo é maior e os desafios crescem. Semana passada, a Americanas finalmente divulgou seus resultados de 2022, já corrigidos com todo o efeito da fraude contábil anunciada para o mercado em janeiro desse ano. Vamos entender um pouco do que aconteceu e vamos ver a situação atual da empresa. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos começar aqui relembrando um pouco do histórico. O histórico é curto, né? Porque a gente já conhece, a gente vem acompanhando esse caso desde o começo do ano. Então, lá no dia 11 de janeiro de 2023, o Real anuncia a sua renúncia ao cargo de CEO e o CFO também saiu por consequência. E aí as ações passaram de R$ 12,00 para R$ 2,72, só que aí no dia 19 já foi o pedido de recuperação judicial, a empresa já teve suas ações cotadas abaixo de R$ 1,00. E aí depois ela foi oscilando aqui próximo de R$ 1,00, atualmente está em torno de 93 centavos. Então, desde o começo do ano até agora, as ações não se recuperaram, até porque o caso ganhou bastante notoriedade de mercado. E estava todo mundo esperando para saber o tamanho do rombo da empresa, né? Vamos entrar na notícia e depois eu entro no detalhe aqui do que foi anunciado pela empresa sobre os ajustes contábeis. Vamos lá. Ao divulgar ontem os dados financeiros revisados de 2021 e 2022, a Americanas, em recuperação judicial, comprovou a tese de que seu passado é incerto e que há muitas pontas em aberto, podendo comprometer o futuro da varejista, cuja crise deflagrada no início do ano secou as linhas de créditos corporativas no mercado e arrastou outras empresas que também estavam em dificuldades financeiras para uma turbulência ainda maior. O balanço foi divulgado após 11 meses de espera e diversos adiamentos desde a fraude contábil anunciado em janeiro. Então, desde janeiro estava o mercado inteiro esperando esse balanço. 11 meses depois ele foi divulgado para o mercado. Vamos lá. A companhia, que tem os bilionários Beto Sicupira, Jorge Paulo Lema e Marcel Telles, o trio do 3G Capital, como acionistas de referência do grupo, anunciou um prejuízo líquido de 12,9 bilhões de reais em 2022. No anterior, fez uma correção de rota na última linha do balanço. Em vez de um lucro de 731 milhões de reais, encerrou com prejuízo de 6,23 bilhões de reais em 2021. Então eles fizeram correção de 2021 e também de 2022. Olha o prejuízo que essa empresa gerou nesses últimos 2 anos, né? Vamos lá. O patrimônio líquido da Americanas ficou negativo em 26,6 bilhões de reais ao fim de 2022, considerando os ajustes extraordinários no balanço. Em 2021, o patrimônio líquido real foi negativo em 12,6 bilhões de reais. Na divulgação anterior, estava positivo em 9,48 bilhões de reais. Ou seja, ela tinha divulgado que a sua posição de PL no final de 2021 era 9,48 bilhões. Na verdade, com os ajustes deu negativo 12,6 e se você colocar ainda os ajustes de 2022, chegou na bagatela de um PL negativo de 26,6 bilhões de reais. Então, a gente percebe que nesses últimos 2 anos, o Americanas foi muito mal. Só que o que chamou mais atenção foi que, mesmo divulgando esses resultados para o mercado, a auditoria que fez esse levantamento, a BDO, ela não se responsabiliza pelos números levantados. Para quem está vendo aqui no YouTube e no Spotify, eu estou mostrando um trechinho aqui do relatório da BDO, falando que ela nem vai expressar opinião sobre os resultados que ela ajudou a consolidar. Por quê? Não nos foi possível obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião de auditoria sobre essas demonstrações contábeis individuais e consolidadas. Ou seja, ela fez o melhor que pôde, mas se está certo ou não, ela não conseguiu levantar os dados suficientes para conseguir afirmar que os números que estão divulgados, mesmo depois de 11 meses de atraso, estão corretos. Olha que interessante, né? E isso, obviamente, não deixou o mercado muito feliz. Vamos ver? Os dados não surpreenderam o mercado, já que se esperava que o roubo fosse maior, mas o fato de o auditor independente da BDO ter se negado a dar opinião sobre as demonstrações financeiras da rede chamou a atenção do mercado financeiro. Analistas, investidores e bancos credores veem nesse sinal um possível obstáculo para a conclusão do plano de recuperação judicial da rede varejista. Por quê? Porque você não está conseguindo confiar nos números. Então, se a própria auditoria, que conseguiu levantar esses números aproximados, não está afirmando que esses números são os finais corretos, porque não teve evidência para conseguir fechar todos os saldos de contas, eventualmente você pode ainda ter alguma coisa, algum resquício para trás
que possa trazer um resultado ainda pior que a Americanas divulgou para o mercado. Olha que interessante, né? Então vamos lá, ó. Vamos entender aqui um pouco do que foi feito aqui, o que foi divulgado para o mercado, para eu ir explicando o que aconteceu. Então, ó, primeiro, eles fizeram uma apresentação bem interessante lá no site de Relações com Investidores falando o que foi feito. Então eles falaram que eles fizeram a abertura de todas as contas lá do passado até agora e viram que até 2021, 2022 eles conseguem mexer, mas tem problemas para antes de 2021. Então, basicamente, o que eles estão falando aqui é o seguinte: ó, a gente conseguiu corrigir bastante coisa de 2021 e 2022. Para trás a gente não sabe o que aconteceu, então não foi revisado de 2021 para trás. Então, basicamente, foi isso que eles falaram. Só para a gente relembrar o que aconteceu, foi o seguinte, ó. Eles faziam que nem a Magazine Luiza divulgou na semana passada, só que eles fraudavam, que a Magazine Luiza fez de forma incorreta, que eles fraudavam algumas transações. Basicamente o que eles faziam? Você tinha lá fornecedores que tinham as verbas de publicidade cooperada, que você podia eventualmente lançar isso depois de fechado a campanha, reduzindo o custo da companhia. Igualzinho o Magazine Luiza. Só que eles faziam, eles inventavam, eles lançavam contratos que nem existiam para conseguir ir reduzindo a conta fornecedores, que por consequência reduz a conta custo, que aumenta o lucro da empresa, que aumenta o lucro e prejuízos acumulados do lado do balanço. Perfeito, né? Então, ó, olha como que funcionava a transação. Então você fazia o seguinte: primeiro você pegava o risco sacado que eles escondiam na conta fornecedores. Então eles pegavam 100 aqui, base 100 de risco sacado e aumentavam o caixa em 100. Então ficava passivo maior que 100, né? maior em 100, e aí a conta ativo ficava maior em 100. Perfeito. Só que para você esconder esse risco sacado, eles lançavam esses contratos de verba de publicidade cooperada em menos 100. Para quê? Para você diminuir o risco sacado, só que aí você diminui o custo. Na hora que você diminui o custo, você aumenta o lucro e aí você aumenta o resultado da companhia lá no patrimônio líquido. Então, foi mais ou menos nessas transações que ela foi encobrindo o risco contábil, ou risco sacado, para você conseguir mostrar que a empresa tinha menos endividamento do que efetivamente tinha. E aí você teve que desfazer todas essas transações. E agora eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Então lembra, você pegava risco sacado e não mostrava isso no balanço e aumentava o caixa. Perfeito. Aí você diminuía fornecedores, que diminuía custo. Aumentava o lucro da empresa no resultado, aumentava lucros e prejuízos acumulados no balanço. Entenderam? Tá? Então você teve que desfazer todas essas transações. Então vamos lá. Primeira coisa, qual foi o efeito no lucro? Então, só em 2021, pessoal, eles tinham divulgado um lucro aqui de R$500 bilhão, uns 500 milhões de reais mais ou menos. Só que quando você desfaz todas essas transações, deu um prejuízo líquido aqui de 6,2 bilhões de reais. Olha que interessante. Se você contar com o prejuízo de 2022, você ainda tem 12,9 bilhões de 2022. Então, você já tem aqui quase 20 bilhões de prejuízo acumulado nesses últimos 2 anos que estavam sendo encobertos. Essa é a primeira coisa, né? Segunda coisa, contas fornecedores. Então agora você tira risco sacado da conta fornecedores, começa a mostrar o nível de endividamento real da companhia e vai tirando essas verbas de publicidade cooperada para você conseguir saber a posição de fornecedores correta. Então, ó, quando eles começaram em 2021, eles tinham 4,9 bilhões em fornecedores. Quando você faz todos os ajustes, no final de 2022, você chega a 6,7 bilhões. Só que olha que interessante, né, pessoal? No começo de 21 era 4,9. No final de 2021 era 11 bilhões. Então isso daqui a gente não estava conseguindo enxergar. E aí você vai e coloca a posição de fornecedores de 2022, caiu para 6,7. Perfeito. Então, aqui embaixo, para quem está vendo no YouTube e no Spotify, você mostra direitinho como que a Americanas fazia aqui a sacanagem, né? Então, ó, eles tinham risco sacado em 6,9 bilhões em 2021, aí eles lançavam esses contratos de verba cooperada de publicidade no mesmo valor, 6,9 bilhões. E aí você fazia essa transação ficar neutra ali do lado dos fornecedores. Fizeram a mesma coisa em 2022. Então, ó, 15,5 bilhões de risco sacado mais capital de giro. E aí eles lançaram verba cooperada aqui de publicidade no mesmo valor. Ou um valor até um pouco acima para dar uma gordurinha, né? Então 16,3. E aí você ia encobrindo o risco sacado dentro da conta fornecedores. Perfeito, né? Aí, isso daí tem um efeito lá que a gente viu no lucro. Então você desfaz todas essas transações e joga lá no resultado, dá aquele prejuízo nesses últimos 2 anos de uns 20 bilhões de reais. Perfeito. E agora a gente consegue ver
quanto que o risco sacado, que é dívida, incorpora no nível de endividamento total da companhia. Então, só para vocês terem uma ideia, no dia 1º de janeiro de 2021, eles estavam mostrando que eles tinham uma dívida bruta de 7,8 bilhões de reais. Quando você reclassifica todo o risco sacado como dívida e ainda faz toda a variação e vê o que aconteceu em 2022, essa dívida passou no início de 2021 de 7,8 bilhões para 37,3 bilhões de reais no final de 2022. Então a empresa estava encobrindo muita dívida mesmo. E agora, depois desses ajustes contábeis, a gente consegue ver o nível de endividamento real da companhia. Para fechar, o Valor Econômico fez esse resumo que mostra todos os ajustes e os reflexos no DRE, no PNL da empresa, e também no balanço patrimonial. Então vamos lá, ó. No final de 2021, o que foi divulgado antes dos ajustes contábeis de fraude. E pessoal, eles também fizeram baixas contábeis em 2021 e 2022, que eles aproveitaram que já estava ajustando o balanço, já faz algumas baixas contábeis também para deixar o balanço limpo para 2023, tá? Eu vou explicar para vocês essas baixas daqui a pouco. Então vamos lá, ó. O divulgado antes dos ajustes tinha sido um lucro líquido de 544 milhões em 2021. Só que a gente corrigindo esse valor, chegou num prejuízo líquido de 6,2 bilhões de reais. Como em 2022 também teve ajuste e também teve baixa contábil, o prejuízo líquido em 2022 chegou aqui a 12,9 bilhões. Quando você junta esses dois, dá quase 20 bilhões de prejuízo líquido nesses últimos 2 anos. E aí o patrimônio líquido passou de divulgado antes dos ajustes em 2021 de 16 bilhões para menos 12,6 bilhões no final de 2021, ajustado. E quando você acumula todas as baixas contábeis e o prejuízo líquido que a empresa teve, chegou num PL negativo de 26,6 bilhões de reais no final de 2022. E a dívida bruta, como a gente viu, passou de 12 bilhões para 37,3 bilhões de reais. Então agora a gente sabe que a situação da Americanas está bem difícil, né? Bom, e as baixas contábeis? Pessoal, as baixas contábeis provavelmente vieram da baixa dos valores das aquisições feitas em 2021. Vamos lá? Para os negócios não estratégicos, como as operações adquiridas da Único, que é Puquê Imaginário, e Natural da Terra, o executivo disse que continuam na pasta de desinvestimento, mas não será liquidação. Fontes afirmam ao Valor que a Único não teve interesse de comprador, já a Natural da Terra sim. Mas a empresa prefere que os interessados, como o Saint-Marché, melhorem a oferta segundo fontes. A gente já falou um pouco sobre esse caso aqui. Na verdade, se for só Saint-Marché o interessado, não tinha interessado nenhum também na Natural da Terra. Então, ó, o que eu falei para vocês quando eu analisei o caso Natural da Terra com o Saint-Marché? Eu falei que basicamente não foi nenhum valor que foi oferecido. Por quê? Porque eles provavelmente já fizeram a baixa contábil desse negócio, pagaram muito caro sobre a Natural da Terra em 2021, eles sabem que eles não vão recuperar todo o valor investido. Eles sabem disso. E isso daqui é interessante por quê, pessoal? Porque, ó, eu não sei se vocês estão vendo aqui, que a posição do intangível aqui no balanço está 958 milhões no final de 2022, certo? Olha quanto que era essa posição aqui no dia 31 de 12 de 2021. Era 3 bilhões 694. A maior parte desse intangível é o quê? É o ágio da aquisição daquelas operações que eu mostrei para vocês. Puquê e Natural da Terra. E aí, então, eles já baixaram todos esses intangíveis. Por quê? Porque eles sabem que eles não vão recuperar esse valor. Por isso que reforça a minha tese, que eu falei para vocês há 2 semanas, que o Saint-Marché não conseguiu comprar a Natural da Terra porque não tinha dinheiro. Basicamente é isso, porque o valor de 700 milhões, que era o que estava sendo negociado, está até bem próximo aqui do que está contabilizado como intangível. Lembrando que aqui no intangível tem muita coisa, além da Natural da Terra. Então eles iriam fechar a transação se fosse 700 milhões. O problema é que Saint-Marché não tinha dinheiro, tá? Então, ó, como a gente já está mostrando o balanço patrimonial, agora vamos ver a situação real da companhia. Então vamos lá, pessoal. Ó. Ativos circulantes, 17 bilhões de reais. Sabe quanto que ele tem de passivo circulante no final de 2022, pessoal? 50 bilhões. Então imagina, né? Você tem ativos circulantes em 17 bilhões, passivo circulante, que é o que você precisa pagar em até 12 meses, 50 bilhões. Por isso que entrou em recuperação judicial. Não tem dinheiro para pagar as dívidas, não tem dinheiro para pagar todos os passivos operacionais que a companhia tem, né? E como eu estou mostrando para vocês aqui também, o PL ficou invertido em menos 26 milhões, total de patrimônio da empresa 31 bilhões de reais, que é menor do que
o valor da dívida que a empresa reconheceu, que é de 37 bilhões. Então, mesmo se entrar em falência, as dívidas não vão conseguir recuperar todo o dinheiro emprestado para a companhia. E também a gente consegue ver como a operação estava muito ruim em termos de fluxo de caixa, porque agora você ajeitou bem as transações, a gente consegue ver o que é geração, consumo operacional e o que veio ali de fontes de financiamento e outras transações, né? Então, para quem está vendo aqui no YouTube e no Spotify, estou mostrando para vocês que tanto em 2022 quanto em 2021, a empresa queimou em termos operacionais 6,2 bilhões em 2022, ou seja, as atividades queimaram 6,2 bilhões de reais em 2022 e queimaram 2,5 bilhões em 2021. Então a operação está queimando caixa aqui, nesses 2 anos aqui, quase 9 bilhões, nesses últimos 2 anos em termos operacionais. Como que a empresa sobrevivia? Maquiando o quê? A dívida, né? Então agora a gente consegue saber que ela captou 1 bilhão 388 de dívida aqui só em 2021 e mais 9 bilhões de reais em 2022. E aí ela conseguia fazer o caixa ficar próximo de 2 bilhões e meio, que foi o caixa aí de 2022, tanto do início quanto do fim. Então agora a gente consegue entender muito bem o que está acontecendo com a Americanas, né? Então é uma empresa que está dando prejuízo, né, há muito tempo, está com níveis de endividamento muito maior do que o total de patrimônio que ela tem, ou seja, a recuperação judicial era necessária, porque senão a empresa ia quebrar. Só que, olhando um pouco da posição que está hoje a empresa, se esses números forem mais próximos da realidade, é que a Lojas Americanas não vai conseguir se recuperar tão rapidamente e só com um haircut muito forte em todas as dívidas que a empresa tem, ela eventualmente vai conseguir continuar operando. Caso contrário, infelizmente, a operação aqui já está bastante deficitária, PL muito invertido. Se não houver uma capitalização forte aqui dos 3 principais sócios, essa empresa, infelizmente, não vai continuar operando. Vamos ver o que vai acontecer. Tá aqui a recuperação judicial, tá uma briga imensa aí entre acionistas e credores. Vamos ver se nos próximos capítulos. Tá surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.